Opa, tudo bem? Vamos aí para o segundo tópico da nossa aula. A gente já viu funções compostas, que basicamente são uma função dentro da outra. Agora a gente vai ver funções inversas. E funções inversas é basicamente o que vocês estão pensando. Se você tem uma função, você vai inverter ela. Se você tem f de x, a função inversa a gente vai conotar como f de menos 1 de x. E você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu sei o que é uma função inversa, como que eu faço o gráfico dela? Mas fiquem calmos, a gente vai ver tudo isso na aula de hoje. No tópico de hoje. Na parte de hoje. Aqui, vamos dar a função que eu sempre dou para vocês, que é y igual a x mais 2. Nesse caso, eu vou chamar de y, porque lembra que eu falei que f de x e y são basicamente a mesma coisa? Então a gente vai brincar com as duas letras. Para explicar funções inversas, eu acho mais fácil vocês usarem y. Então nós temos a função y igual a x mais 2. E a primeira coisa que vocês têm que saber é como é que eu vou inverter essa função. Eu vou falar, é muito simples na verdade. Se inverter essa função, você pega o y e bota onde está o x. Você pega o x e bota onde está o y. Então se isso daqui é f, a inversa de f, vai ser você inverter essas duas letras. Se eu inverter essas duas letras, x igual a y mais 2. Eu vou obter a função inversa. Mas você pode estar se perguntando, é isso a função inversa? Mas tem o seguinte, lembra que toda função a gente tem o y em função do x? Então a gente vai ter que ordenar isso daqui para que o y fique em função de x. A gente vai ter que isolar o y. Como que a gente vai isolar o y? A gente pode colocar o 2 para o outro lado. A gente pode isolar o y. A gente coloca esse 2, bota para o outro lado, vai ficar negativo. Então a gente sabe que x menos 2, porque eu coloquei o 2 para o outro lado, igual a y. A gente isolou o y. Esse y está bem feio, né? Nós isolamos o y. E a gente pode inverter os dois lados da equação, da função, que não vai ter problema. Eu vou ter que y igual a x menos 2. Que é uma função inversa. A gente inverteu as duas incógnitas da função. A gente colocou o x em função de y. Só que a gente trocou as letras. A gente colocou o y no lugar do x, o x no lugar do y, e invertemos e isolamos o y. Então a função inversa de y igual a x mais 2 é y igual a x menos 2. Isso vai servir para literalmente qualquer função, com exceção. Qual que é a exceção? Uma função só é inversível, só pode inverter ela, se ela for bijetora. Lembra que a gente explicou? Eu expliquei na primeira aula o que era uma função bijetora? É uma função que ao mesmo tempo é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Para ela ser injetora, não existem dois valores de x para o mesmo valor de y. E para ela ser sobrejetora, a função tem que cobrir todo o seu contradomínio. Então todos os valores possíveis de y devem ser cobertos por essa função. E acho que é mais fácil explicar o que não é uma função bijetora para vocês verem. O que não é uma função inversível. Vamos pegar uma função de segundo grau. Qual que é? Y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Você pode estar se perguntando, essa é uma função inversível? E eu digo para vocês, não é uma função inversível. Por quê? Uma função de segundo grau, qualquer que seja, não é bijetora. Por quê? Você tem para mais de um valor de x o mesmo valor de y. Você vê que tem esse bagulho ao quadrado, x ao quadrado? Então, se eu chamar x de 1, 1 ao quadrado vai ser igual a 1. Então, y igual a 1 ao quadrado igual a 1. Chamando x de 1, y também é igual a 1. Só que eu também posso chamar x de menos 1. Se x é menos 1 ao quadrado também vai ser igual a 1. Então, y vai ser igual a 1 para dois valores de x, 1 e menos 1.
Graficamente, você sabe se uma função é injetora? Só lembrando, se você puder traçar uma linha horizontal e essa linha horizontal não tocar duas vezes na função. Nesse caso, uma função de segundo grau é uma parábola. Se você traça uma linha horizontal, vai cortar duas vezes a parábola. Então, funções de segundo grau não são bijetoras, e, portanto, não são inversíveis. A gente pode fazer o teste aqui. Se você inverter essa função, trocar o y no lugar do x, chamar de y de x e x de y, vai ficar x igual a y ao quadrado. E aí você vai ter que y ao quadrado igual a x, e aí você vai passar o ao quadrado para o outro lado. Quando você passa o expoente para uma raiz, vai ficar y igual a mais ou menos raiz de x, que não é inversível, não é. Você pode pegar uma função inversível, os resultados eles podem ser invertidos. No caso de uma função de segundo grau, isso não é possível, porque você vai ter esse mais ou menos. Esse mais ou menos é justamente o que vai atrapalhar o fato dela ser inversível. Então, lembrando, tem que ser uma função bijetora para ela ser inversível. E aqui agora a gente vai... Também é importante explicar para vocês como que você dá o gráfico de uma função inversa. E eu vou falar para vocês, tem um macete. Ao contrário da função composta, que você não tem como você descobrir sem ser na raça, sem ser substituindo, na função inversa você tem um macete para saber exatamente como que é a função inversa de uma função f. Então, se você tem uma função f e você quer uma função inversa f de menos 1, tem um macete. E o macete é justamente o seguinte. Você tem dois eixos do plano cartesiano, certo? Você tem o eixo x e o eixo y. Para você saber exatamente como que você inverte uma função, a gente vai pegar um espelho, como se fosse um espelho. E como você tem o eixo x aqui e o eixo y aqui, você vai colocar esse espelho justamente na metade desses planos. Então esse espelho vai ficar justamente no meio. E ele serve como um espelho mesmo. Tudo que tiver em cima desse espelho, você vai colocar exatamente igual, para você saber qual que é a função, o gráfico de uma função inversa. Então, se a gente tem uma função f, y igual a x mais 2, você vai pegar esse espelho, que você coloca justamente no meio dos dois quadrantes, do x e do y, exatamente na diagonal, dessa forma. E esse espelho, por curiosidade, ele é uma função também. Esse espelho ele é representado pela função y igual a x. Bem simples, né? Se você pega a função y igual a x, ela serve de espelho para você saber qual que é a inversa de qualquer função f. Então você tem a função y igual a x mais 2, qual que é a inversa de x mais 2? Aqui a gente já sabe que a inversa é igual a x menos 2. Mas graficamente, para a gente fazer sem ser na raça, sem ser substituindo cada um dos números, você vai pegar esse espelho e vai refletir a função anterior, que é a função y igual a x mais 2. Então você vai pegar essa reta e vai colocar exatamente opostamente. A gente sabe que a função y igual a x mais 2, ela vai tocar o eixo y justamente no ponto 2. Então, espelhando ao contrário, a gente vai ter a função y igual a x menos 2, que é a função inversa, tocando no ponto justamente menos 2, o ponto y menos 2. Como se você pegasse isso daqui e espelhasse. Não ficou muito bonito, tá? Porque, infelizmente, eu não tenho dons artísticos muito bons. Mas, basicamente, você pega a função y igual a x, que é esse espelho que fica entre os dois quadrantes, você vai espelhar a função para conseguir encontrar a sua inversa. E isso é válido para qualquer coisa. Se eu tivesse, em vez dessa função x mais 2, eu tivesse uma função que eu vou chamar de m. Vou chamar essa função de m porque eu gosto do m. M de Michel.
E essa função m, ela vai ser representada pelo seguinte aspecto. Essa vai ser a função m, uma função meio torta, mas ela é uma função bijetora, porque se você pegar uma linha horizontal, não vai cortar duas vezes. Você pode estar se perguntando como que eu faço a inversa dessa. Exatamente a mesma coisa, a gente vai espelhar, vai pegar essa função y igual a x e vai espelhar para conseguir achar a função inversa da função m. E para você espelhar, é justamente você pegar tudo que tiver embaixo e colocar em cima. Tudo que tiver em cima e colocar embaixo. Então, se eu tenho esse tracinho para cá, vai fazer esse espelho, vai ser justamente assim. Essa vai ser a função inversa de m. Eu só espelhei. Serve para qualquer tipo de função. Só para dar um exemplo mais complicado, eu quis usar esse exemplo m, que eu nem sei o valor dela, mas eu sei que se eu representar ela dessa forma, a inversa dela vai ser espelhada em relação a essa reta, y igual a x, que fica no meio dos dois quadrantes. E para a teoria das funções inversas é basicamente isso. Tentei simplificar ao máximo possível para que vocês pudessem entender. E o resto vocês vão entender pelos exercícios, tá bom?